E se Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da Era Moderna, tivesse se tornado o maior vilão que o mundo Jujutsu já viu? Imagine as mudanças que a queda de um herói faria na sociedade Jujutsu. Veja, em um cenário onde a iluminação alcançada ao limiar da morte contra Toji Fushiguro não trouxesse equilíbrio, mas sim uma arrogância divina e um desprezo absoluto pela humanidade. Perceba que a trajetória de Gojo sempre foi pautada pelo isolamento que o poder absoluto traz. Mas nesta linha do tempo, esse isolamento se transforma em uma ditadura de ego. Após ser retalhado por Toji, o despertar do ilimitado através da técnica amaldiçoada reversa não o faz sentir a beleza do mundo, mas sim a fragilidade patética de tudo que não é ele. Quando Gojo se levanta e flutua diante de Toji, ele não diz que está apenas feliz pelo mundo, mas sim que percebeu que o mundo é o seu playground pessoal. Ao obliterar Toji com o vazio roxo, ele sente um prazer sádico. Para Gojo, Toji representava o ápice do macaco sem energia amaldiçoada, e tê-lo vencido apenas provou que a força bruta dos fracos é irrelevante diante de uma divindade. A grande mudança começa no seu retorno à escola Jujutsu. Na história original, Suguru Geto se afunda na escuridão sozinho, enquanto Gojo se torna o pilar da sociedade. Aqui, perceba que a dinâmica se inverte. Gojo percebe a angústia de Geto sobre os não feiticeiros, e em vez de oferecer conforto ou distância, ele valida cada pensamento sombrio do seu amigo. Gojo diz a Geto: Suguru, nós somos os mais fortes, porque estamos protegendo o gado que cria os próprios monstros que nos matam. Essa validação vinda da divindade do mundo Jujutsu muda tudo. Geto não foge para se tornar um líder de seita isolado. Ele e Gojo tomam o controle da escola Jujutsu de Tóquio por dentro. Eles não matam apenas os membros da seita que comemoraram a morte de Riko Amanai, eles os apagam da existência como um exercício matinal. A partir daqui, a hierarquia dos altos escalões do mundo Jujutsu entra em pânico. Eles tentam enviar feiticeiros de grau 1 para conter os dois prodígios, mas imagine a cara deles ao perceberem que não existe barreira ou técnica capaz de sequer tocar em Gojo, enquanto Geto consome cada maldição enviada por eles. Com Gojo e Geto agindo como uma unidade tirânica, o treinamento dos alunos muda drasticamente. Nanami Kento e Hibara Yu não são mais enviados para missões suicidas por erro de cálculo, mas sim transformados em soldados. Aqueles que não concordam com a visão de evolução através da força de Gojo simplesmente desaparecem. Mas afinal, como ficariam os outros personagens icônicos nessa realidade? Vamos começar com o caso de Megumi Fushiguro. Na linha original, Gojo adota para salvá-lo do clã Zenin e dar-lhe uma outra escolha. Nesta versão, Gojo vê Megumi como o filho do homem que quase o matou, uma ferramenta com potencial das 10 sombras, que deve ser moldada como uma arma de destruição em massa. Megumi não cresce com ideias de salvar pessoas, mas sim com a pressão constante de que a sua única utilidade é invocar o Mahoraga para servir aos caprichos de seu mestre. E quanto a Yuto Kotsu, quando o rei das maldições da Era Moderna, Rika, desperta, Gojo não o recebe com gentileza. Ele vê em Yuta um reservatório infinito de energia que pode ser usado para alimentar os seus próprios planos. A análise técnica aqui é assustadora. Se Gojo ensinar a Yuta como usar energia amaldiçoada sem as restrições morais da escola Jujutsu, Yuta se torna um monstro capaz de copiar técnicas e executá-las com uma letalidade sem precedentes. Juntos, Gojo, Geto e um Yuta corrompido formariam um trio que tornaria qualquer resistência de maldições ou humanos impossível. Indo direto ao incidente de Shibuya, nesta realidade Kenjaku não estaria no corpo de Geto, já que o mesmo está vivo e ao lado de Gojo. Logo, Kenjaku estaria em outro corpo. Desta vez, Kenjaku não consegue selar Gojo no reino da prisão. Por quê? Bem, porque Gojo não tem pontos fracos emocionais para serem explorados. Ele não hesitaria em vaporizar 1000 humanos para acertar uma maldição de grau especial. Na verdade, em vez de ser um plano das maldições para selar Gojo, Shibuya se torna o palco da purificação de Gojo. Ele decide que o mundo está muito barulhento, com a presença de não feiticeiros. Perceba a ironia, as maldições como Mahito, Jogo e Hanami, que queriam substituir a humanidade, agora sentem um medo que nunca conheceram. Eles percebem que Satoru Gojo é mais desumano e aterrorizante do que qualquer maldição nascida do medo humano. Em uma escala de poder, Gojo Mal não se limita a usar a sua expansão de domínio, o vazio infinito, por 0,2 segundos para poupar civis. Ele o expande por quilômetros
Milhares de mentes humanas são fritas instantaneamente pela carga infinita de informação. Jogo tenta usar a sua expansão territorial, mas a diferença de velocidade e saída de energia é hipersônica. Gojo o decapita com um simples movimento de braço imbuído de azul, antes mesmo que o vulcão pudesse processar o pensamento de ataque. Todos em Shibuya são pulverizados pelo poder insano e mente instável de Satoru Gojo. Mas você deve estar se perguntando, e o Yuji Itadori? E o Ryomen Sukuna? Bem, antes de eu te contar o que acontece com eles nesta linha do tempo, preciso que você libere a sua energia amaldiçoada no like, e preciso que você expanda o seu domínio, se inscrevendo no canal com o sininho ativado. Mesmo que esteja assistindo pela TV, eu sei que você pode fazer isso, afinal, você é um feiticeiro de grau especial que jamais deixaria de honrar o bem. Agora veja, nesta linha do tempo, Yuji nunca encontra o dedo de Sukuna por acaso. Gojo, em sua busca por entretenimento e poder, caça os dedos pessoalmente. Ele força Yuji a comê-los, não para ver se ele é um receptáculo que pode ser executado, mas para criar o único oponente que ele considera digno de sua atenção. Gojo quer Sukuna livre, ele quer provar que o honrado desta era é superior ao rei das maldições da era Heian. Quando Sukuna finalmente assume o corpo de Yuji, a batalha que se segue não é para salvar o mundo, mas uma disputa de egos que rasgaria o tecido da realidade. Imagine o confronto. Sukuna usa o Santuário Malevolente, cortando tudo em seu raio de alcance, mas Gojo, com a sua percepção aprimorada pelo ilimitado e agora sem amarras morais, desenvolve uma variação do vazio roxo que não apenas apaga a matéria, mas distorce o próprio espaço-tempo ao redor de Sukuna, destruindo tudo em sua volta. A análise aqui é clara. Gojo mal não luta com eficiência, ele luta com crueldade. Ele deixaria Sukuna se regenerar apenas para testar uma nova forma de sofrimento. Com a derrota de Sukuna e a submissão das maldições, o mundo Jujutsu não existe mais como uma organização secreta. Gojo e Geto governam no topo de uma montanha de cadáveres de humanos que eles consideram macacos. As cidades são reestruturadas para servir aos feiticeiros. Aqueles sem energia amaldiçoada são tratados como gado ou baterias para experimentos. Yuki Tsukumo, que originalmente queria eliminar a energia amaldiçoada, agora se vê como a única resistência possível. Mas como ela poderia enfrentar alguém que vê o futuro através dos 6 olhos e possui energia infinita? A esperança se torna uma moeda extinta. Satoru Gojo, o homem que nasceu para equilibrar o mundo, acabou por destruí-lo. Sua iluminação foi o fim da humanidade, e quando ele observa o caos de seu trono vazio, ele finalmente entende o que significa ser o mais forte. Significa estar completamente, absolutamente e divinamente sozinho, em um mundo onde ninguém mais importa, nem mesmo Geto, que está ao seu lado, ajudando a construir uma sociedade que gira ao redor dos feiticeiros Jujutsu. A ascensão de Satoru Gojo e Suguru Geto ao poder reescreveu a moralidade humana, transformando a força no único fim justificável de uma sociedade, onde a feitiçaria deixou de ser um escudo para se tornar uma foice. Nesse cenário sombrio, Megumi Fushiguro e Yutokotsu foram moldados como lâminas e reservatórios de energia, tratados com frieza que ignorava qualquer rastro de humanidade em prol da supremacia absoluta. Para Megumi, a lição era constante, abre aspas, sua única utilidade é o que você pode invocar. Se você não dominar uma Horaga, você é apenas o DNA de um macaco que eu já desintegrei. Fecha aspas. Para Yuta, o tratamento era ainda mais frio, ignorando completamente o trauma do jovem com Rika. Tsukumo Yuki, a única que ainda mantinha a chama da antiga ética acesa, localiza Megumi Yuta nas sombras de uma Tóquio reestruturada. O recrutamento para a resistência não é feito com discursos de esperança, mas com o reconhecimento de sentença de morte antecipada que o reinado de Gojo representa para qualquer um que ainda possua um pingo de humanidade. Essa opressão de Gojo levou os jovens a se unirem à resistência de Tsukumo Yuki. No entanto, Gojo permitiu que a traição florescesse apenas para provar no campo de batalha que mesmo suas maiores criações eram insignificantes diante do ilimitado. O confronto final acontece nas ruínas da antiga escola Jujutsu. Yuta libera
Rika em sua forma mais plena, uma massa de energia amaldiçoada que tenta devorar o próprio espaço ao redor de Gojo. Ao mesmo tempo, Megumi Fushiguro, em um ato de desespero absoluto, realiza o ritual de invocação do Mahoraga, não para domesticá-lo, mas para lançá-lo como um suicida contra seu mentor. Sem se limitar, Gojo não usa uma expansão de domínio comum, ele utiliza uma variação do vazio infinito, que ele chama de Nirvana do desespero. Em vez de fritar o cérebro com informações aleatórias, ele projeta em seus alunos a percepção exata de sua própria insignificância. O Mahoraga, o general que supostamente se adapta a qualquer fenômeno, simplesmente para. Ele não consegue se adaptar ao conceito de nada, pois não há o que processar no vazio absoluto de Gojo. Enquanto Gojo mata seus próprios alunos, Geto está lutando do outro lado contra os feiticeiros da resistência, derrotando todos eles após a chegada de Satoru Gojo. Ambos não apenas destroem a resistência, eles a apagam. Tsukumo Yuki é mantida viva, mas apenas como uma testemunha incrédula, forçada a ver a construção da nova sociedade. Gojo finalmente alcançou a iluminação total, mas percebe, no fundo de seu vazio infinito, que ser o mais forte em um mundo de gado é a forma mais refinada de solidão absoluta. Este IC nos mostra que o maior herói de uma história está a apenas uma escolha errada de distância de ser o seu pior vilão. Se Gojo tivesse abraçado o abismo em vez de olhar para ele, não haveria selamento, não haveria esperança e certamente não haveria sobreviventes. O que você achou desta teoria? Deixe no campo dos comentários. Espero te ver nesse vídeo que eu separei para você. Garanto que você não vai se arrepender de assistir. Eu te vejo lá, otaku!